A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui diariamente debaixo de um propósito, de uma chamada de Deus e de uma missão espiritual. Deus me colocou aqui nesta televisão, nesta estação de rádio, neste satélite, porque é preciso que você, diariamente, dia após dia, você seja instruído com os ensinamentos da Palavra de Deus e você possa viver, praticar, vivenciar, experienciar aquilo que são os planos de Deus para a sua vida. É bom, é maravilhoso quando você pode dizer, tenho paz com Deus, porque estou vivendo a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre atitude. Atitude. Guarda esta palavra, por favor. Porque cristianismo, a vida espiritual cristã, é uma vida feita de atitudes. A cada momento, desde o primeiro dia, na minha vida pessoal, já se passaram mais de 40 anos, todos os dias da minha vida, a cada momento, eu me deparo com situações, com desafios, com obstáculos, com passos de fé, enfim. E eu preciso de ser um homem de atitude. Cristianismo é atitude. Mas não é uma atitude carnal, é uma atitude que envolve fé. É a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esta palavrinha tão pequenina, mas que é tão poderosa, que a palavra original grega chama de dunamis, né? Dinamite. Ela é dinamite para a vida. Quando você aprende a viver a vida da fé, você se torna um vencedor. Porque a Bíblia diz que a fé vence. O que é a fé? A fé é um dom espiritual. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. É um dom que gera dentro do ser humano, do eleito de Deus, uma convicção e uma certeza de fatos que se não veem, mas que se esperam. A Bíblia Sagrada, do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, 66 livros, fala de personagens, de homens, de mulheres, de famílias, que se moveram crendo e acreditando sem ver, porque tinham um dom, o dom da fé. Então esta fé envolve o que, apóstolo? A fé envolve crença, claro, acima de tudo, certeza, convicção, sentimento, valores, disposição de agir. A fé envolve a vida toda. Eu sou um homem de fé. Eu só posso estar aqui hoje porque eu entendi há 40 anos atrás, e eu sempre estou falando desses períodos para você ver que eu não sou um imaturo. Eu não sou uma pessoa que caiu de paraquedas na vida de milhões de pessoas neste mundo. Isto é um chamado de Deus. Eu ouvi a palavra da verdade há 40 e poucos anos atrás. Os meus ouvidos foram feitos por Deus como ovelinos,
ouvido de ovelha, eu recebi a palavra, esta palavra veio, foi semeada no meu coração e começou a germinar. Todas as vezes que eu ouço a palavra, leio a palavra germina no meu coração e ela dá frutos. A 30, a 60 e a 100 por um da semente. E quando você começa a usar esta fé, a tendência natural é você saber, fé é infalível. A fé não pode falhar, não pode dar errado. Quando você diz, eu creio por fé, porque Jesus disse, porque a palavra de Deus diz, amado, não tem como dar errado à sua vida. E é a fé que tem sido a mola mestra da minha vida durante todo este período de tempo que eu tenho de consagração, de vida dedicada, vida com temor, vida de forma agradável a Deus, tem sido a fé. Quando você se move por fé, a sua vida decola. A sua vida cresce. A sua tenda se alarga. Você alonga as cordas, finca as estacas. Você não tem medo do mundo, você não tem medo do inferno, você não tem medo do diabo, você não tem... O mundo não tem a capacidade de lhe destruir quando você tem a fé de Jesus, porque você tendo a fé, porque você tem Jesus no coração. É a fé que regula a minha vida. É a fé que me move. É a fé que me faz ter atitudes corretas, porque o cristianismo é uma vida de atitudes. Então, baseado nesse facto, eu lhe digo uma coisa, por experiência própria. É preciso que você se livre hoje de atitudes erradas, equivocadas, de maus procedimentos. Você precisa de se ver livre daquilo que lhe atormenta, que lhe gera um mal-estar na vida, que lhe gera uma limitação, uma incapacitação. Porque, olha, maus procedimentos ditam o nosso desempenho de vida. E se o meu modo de agir é ruim, é mau, toda a minha vida será ruim e será má. Porque Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o nosso modo de agir, porque Ele conhece o nosso coração. Então, como é que eu devo ter atitudes? Como é que devem ser os meus procedimentos? Não se esqueça de uma coisa, o procedimento da vida, a forma como eu ajo, as minhas atitudes, começam aonde? Nos meus pensamentos. É aqui dentro que está o grande campo de batalha. Se você começa a pensar, olha, tudo vai ser horrível, tudo vai dar mal, isto vai se refletir no seu modus de agir, no seu modus vivendi. Então, se eu penso mal, eu ajo mal. O mal se materializa na minha vida. Então, não se surpreenda você, quando você começou a dizer lá atrás, olha, não vai dar certo, não vou conseguir, é capaz de não vou chegar lá. Quando você começa a deixar os seus pensamentos pensarem no mal, no terrível e no horrível, é isto que se materializa na vida. Jó disse isso. Aquilo que eu mais temia foi aquilo que me veio a acontecer. Então você é hoje o resultado de quê? Dos seus pensamentos de ontem, das suas atitudes, das suas ações de ontem. E você será amanhã o que você estiver pensando hoje. Então nós precisamos de ter atitudes corretas que são geradas por pensamentos corretos.
Paulo disse isto. Você sabe que quando Paulo escreveu à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 12, ele mostrou o que é a perplexidade da vida de um ser humano quando a sua mente não está em linha com a Bíblia. Olha o que ele diz. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele disse, olha, o presente século, o mundo, a vida secular tem um padrão, tem uma forma. Hoje vale tudo. A sociedade passou por uma lavagem cerebral e grande parte hoje da nossa sociedade está mal, está infeliz, porque aceitaram o presente século. Paulo diz, não vos conformeis com o presente século. Não aceite a lavagem cerebral do mundo. Você sabe, as pessoas dizem assim, as igrejas fazem lavagem cerebral. Graças a Deus que a minha mente não tem nada do que impuro, injusto, errado, equivocado. E foi a palavra que me lavou. Foi a pregação que transformou a minha vida. Eu poderia ser hoje mais um no meio da multidão. Essas milhares de pessoas que participam dos nossos ministérios poderiam ser mais um no meio da multidão. E não são. Você sabe por quê? Porque eu ensino as pessoas, primeiro, não te conformes com este século. Não aceita os padrões. Deus diz, um homem e uma mulher, não venha me dizer a você 2 homens e 2 mulheres. Não, isso é um padrão que não é de Deus, é do presente século. O presente século diz, o menino aos 6 anos de idade é que tem que definir, ideologia de gênero, ele é que vai definir se vai ser homem, se vai ser mulher. Isto aí é um crime que está se praticando. Dizer que uma pessoa de 16 anos não é responsável por uma atitude que comete errada e dizer que uma criança de 6 anos pode optar por questões sexuais, meu amado, isto é uma aberração. Isto é o presente século. Isto é o presente século. Então, o que ele diz? Não vos conformeis com o século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quer dizer que o que muda a minha vida é a mudança da minha mente. Paulo explicou isso dizendo que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é quadrada, nem é retangular, nem é triangular. A mente de Cristo é a mente sábia, é a mente de luz, é a mente perfeita. Então, quando Paulo disse aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo, quer dizer que nós temos que pensar não com os padrões do mundo, mas com os padrões de Deus. Os padrões de Deus geram felicidade, saúde, bem-estar, prosperidade, alegria, família unida. Diz, não te conformes, mas transformai-vos. Quer dizer que o cristão legítimo, o crente verdadeiro, ele é transformado de glória em glória, de mensagem em mensagem, de culto em culto. Diz que isto o Espírito Santo vai transformando até que ele seja a imagem e a semelhança do Senhor. E aí, se eu não aceito o padrão do presente século, se eu me transformo pela renovação da minha mente, renovar, tornar novo a cada dia a minha mente, aí eu vou experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Quer dizer que fora dos padrões de Deus não há bom, perfeito e agradável. A derrota, a fracasso, a depressão, a incapacitação perante a vida. Aí a pessoa vai sentindo um vazio, não sabe explicar. Aí ela entra pelo caminho do ocultismo, ela vai buscar nos caminhos escusos e escuros oferecidos por Satanás. Ela mete-se na droga,
ela passa a fumar droga, cheirar droga, injetar droga, e ela pensa, a pessoa pensa que está vivendo abafando. Na realidade, ela está morrendo. E eu sei que eu comecei este programa de hoje pensando em você. Você que pensava que igreja era algo totalmente diferente da Bíblia Sagrada, que igreja é um lugar de tribunal, é um lugar de julgamento das pessoas, e você sempre foi contrário à Bíblia, à igreja. Olha o que a sua vida se transformou. Viver uma vida, seja de 60, 70, 80, 90 anos, sem ter um modelo espiritual, sem ter o mover do Espírito Santo, sem um padrão bíblico de vida, sem um louvor e uma adoração, meu Deus, isto é perder a vida. O indivíduo pode até ganhar o mundo inteiro, mas ele perde a sua vida. Então, diz que a transformação da mente. A mente é muito lógica. A mente do ser humano é perversa. Ela está aqui, está no Japão, está na China, ela corre. A pessoa precisa ter um domínio sobre a sua mente. Por isso é que ela precisa de ser transformada. Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você poder experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Quer dizer que a mente cheia de lógica, de raciocínios falazes, de filosofias, ela não experimenta o que é bom, perfeito e agradável. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, irmão Joás, ele diz assim no versículo número 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Paulo termina este setor dizendo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, o que é puro, justo, agradável, de boa fama, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. E o Deus da paz, não é o Deus da agitação, da conturbação, da depressão, da angústia, do medo. Isso é o Deus da paz. Agora eu tenho que ocupar a minha vida, a minha mente, com o que é puro, respeitável, justo, bom, perfeito, de boa fama. Eu não encontro esses valores na Bíblia Sagrada. Porque Paulo disse isto, se alguma virtude existe e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Quer dizer que eu não posso estar dominado pelos pensamentos das notícias que começaram hoje às 5, 4 da manhã a bombardear a cidade, bombardear o país. Eu não posso me submeter aos pensamentos de uma pequena parcela da sociedade que grita muito, esperneia por todo lado, que quer impor valores às nossas crianças, às famílias, que quer impor valores que todo mundo já sabe que são valores que contradizem Deus, portanto, valores derrotados, fracassados. Então, o que eu posso esperar da minha vida amanhã se hoje o meu pensamento estiver aliado ao mundo? Sim, mas apóstolo, eu faço uma meditação e guardo os pensadores, os filósofos gregos, Sócrates, Platão, os grandes pensadores. Meu amado,
eu conheço isso, eu me formei também, fiz filosofia, eu conheço tudo isso. Isso aí é pó. Isso aí é pó. Quem é Platão hoje em dia? Quem é Sócrates hoje em dia? Quem são os pensadores gregos hoje em dia? O que é a cultura grega hoje em dia? Um país que tem até tantas dificuldades socioeconômicas. O que essa cultura realmente veio transformar o mundo? Nada. Mas hoje, existem quase 2 bilhões de pessoas, dos 7 bilhões e meio de cidadãos nesta terra, existem quase 2 bilhões que decidiram, por um chamado e predestinação de Deus, seguir os ensinamentos bíblicos, viver a Bíblia Sagrada, praticar o que é bom, o que é puro. São pais que cuidam dos filhos, que moldam os filhos, que dão testemunho aos filhos, que ensinam os filhos. É a família que é fiel, é a família que não aceita os valores do mundo, porque sabe, olha, esses valores não servem, não prestam, isso vai dar mal, isso é contra Deus. São pessoas que, no seu íntimo, são extremamente felizes e só vão poder esperar o melhor. E o amanhã será sempre um amanhã brilhante, feliz, de paz. Então, meu amado, entregue a sua vida a Jesus. Onde você está agora, em casa, no hotel, no presídio, no hospital, se você puder inclinar a sua cabeça e disser, se você disser, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu me entrego a Ti, eu renuncio, eu rompo com os valores do mundo, eu me transformo pelos pensamentos de Deus, eu quero experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Eu renuncio ao mundo para seguir o reino. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Se você fez isto, a Bíblia diz que você é salvo. Glórias a Deus por isso. Muito bem, hoje é quarta-feira e nós estamos vibrando, todos numa expectativa muito grande para o nosso culto de logo à noite, 7h30 da noite. Aqui na Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, esta é uma rua paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Você tem aqui, desde os estacionamentos privativos, você tem uma catedral, você tem uma catedral climatizada, você tem um plano e um projeto de vida que chama-se a revelação da graça do Senhor. E aqui você conhecerá uma gigante família, a família Cristo Vive, que lhe apoiará, que estará do seu lado, na adversidade, no tempo bom, sabe? Não há tempo fechado para a Igreja Cristo Vive. Gostaríamos muito que você viesse estar conosco. Eu estou já numa nova abordagem de revelação, estamos falando sobre a lei e a graça, estamos falando sobre o Senhor que é o mediador de um novo pacto. Vamos aprendendo o que é um pacto antigo, o que é a lei de Moisés, o que é a graça de Jesus, a transformação de vida, fatos bíblicos que vão gerar em você uma nova mente, uma nova atitude de vida. Aceita o desafio de Deus. Estamos chegando ao final do ano. Talvez você já tenha prometido há 3, 4, 10 anos, sempre que muda o calendário, você diz, este ano. E passados 72 horas, você nem se lembra mais do que prometeu. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando o final do ciclo de 2016 com atitudes de fé. Queremos viver realmente este período intensamente para quando chegarmos lá no dia 31, no culto de passagem do ano, realmente você vai olhar para trás e vai dizer, valeu.
E você sabe, Deus pode fazer num piscar de olhos. Um dia para Deus é como 1000 anos, amado. Como 1000 anos. Deus pode hoje, se você decidir estar conosco, mover algo que no seu deserto Ele abra um caminho. No seu ermo Ele gera um açude. Na sua ruína de casa Ele reconstrói uma casa nova. Venha estar conosco. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós e um dos conselheiros da igreja estará lhe oferecendo um ombro amigo. Quem sabe alguém do outro lado precisa até de desabafar, de chorar. É conosco. Nós somos uma igreja que ama as pessoas. Nós cuidamos de pessoas. Nós não cuidamos de denominações. Eu cuido de gente, um a um, olhos nos olhos. Você precisa desse amor de Deus. Venha estar conosco. Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, logo mais 7h30 da noite, em nome de Jesus. Eu volto amanhã. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, todo o nosso ministério está empenhado em levar a bênção de Deus para a sua vida diariamente. Graça e paz, transformado em sua mente, o que é bom, perfeito e agradável será uma realidade. Graça e paz. Até amanhã. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.